Você acorda, ainda sonolento. A luz entra pela fresta da janela e antes mesmo de lembrar onde está, já tem uma discussão acontecendo dentro da sua cabeça. Uma parte de você pedindo para ficar mais 5 minutinhos na cama. Outra parte, cheia de planos, quer que você saia da cama e comece o dia. E uma terceira só observando, julgando as outras, em silêncio. Parece loucura, mas acontece todo dia. 3 vozes, 3 vontades, 3 eus. E o mais estranho, todas parecem ser você, mas brigam como se fossem completos estranhos. Quem é o verdadeiro você? O que decide o que você sente? Quem toma as decisões antes de você perceber que decidiu? Talvez a resposta não esteja no pensamento, mas na química, física e, quem sabe, algo mais, porque antes de você pensar, seu corpo já decidiu por você. E isso não acontece só de manhã, na hora de escolher o que comer, na hora de responder aquela mensagem, ou de decidir se você vai encarar um desafio, ou fugir dele. Sempre tem um lado que quer arriscar, outro que quer segurança, e outro que não quer nada, só paz. É como viver num grupo, onde todos dividem o mesmo corpo. Às vezes cooperam, às vezes se sabotam, mas o corpo segue em frente, trabalhando, respirando, agindo, como se alguém tivesse assumido o controle. Mas quem? A verdade é que não existe um piloto lá dentro. Existe um ecossistema. Milhões de sinais elétricos, hormônios, memórias, impulsos. Tudo isso influenciando o que você percebe como eu. Você pode se achar uma pessoa lógica, mas a maioria das decisões que você toma já foi influenciada por substâncias que você nem percebeu. Seu nível de dopamina muda a forma como você enxerga uma oportunidade. Seu nível de cortisol muda a forma como você reage a um comentário. E essas substâncias estão sendo moduladas o tempo todo, pelo que você come, pelo que você dorme, pelo que você vive. É como um palco. Lá estão as vozes. O lógico, o emocional, o instintivo. Mas o diretor desse espetáculo, às vezes é só um neurotransmissor que subiu ou desceu. E o mais curioso, eles não trabalham sozinhos. Seu ambiente também é um roteirista invisível. A luz do sol muda seu humor. O toque de alguém muda sua segurança. Uma lembrança, um cheiro, uma palavra. Tudo tem o poder de reconfigurar a química que forma seu estado mental. E toda essa dança tem um custo físico, porque pensar, lembrar, decidir, não é de graça. Seu cérebro consome cerca de 20% da energia do seu corpo, mesmo sendo só 2% do peso. Cada pensamento consome glicose. Cada decisão reorganiza conexões. E no fim do dia, sua mente está cansada. Não só de viver, mas de calcular, de simular, de tentar entender o mundo e a si mesma. E é por isso que às vezes você se sente tão dividido, tão em conflito. Porque não é só você tentando viver. É uma rede imensa tentando fazer sentido de tudo em tempo real. Imagina uma orquestra afinando antes do concerto. Cada instrumento parece fora do lugar, mas aos poucos eles se alinham. E então surge a música. É assim com você. Às vezes tudo parece um caos, mas existe um padrão tentando emergir, uma consciência tentando se formar. Lá atrás, quando os primeiros organismos reagiam à luz, ao calor, à pressão. Sem cérebro, sem mente, só sensação. Mas isso já era o início de tudo. Com o tempo, a evolução construiu sistemas nervosos, depois cérebros, depois camadas e mais camadas de complexidade. Hoje temos uma estrutura tão sofisticada que ela consegue se observar, pensar sobre o próprio pensamento, sentir que existe. Mas mesmo essa consciência sofisticada ainda está ancorada no corpo. Sua mente sente fome, fica irritada com o calor, se emociona com uma música, porque ela é feita da mesma biologia que você tenta entender. E não para por aí. Por trás da biologia existe física, porque o cérebro, apesar de tudo, é matéria. E matéria obedece leis. Cada pensamento consome energia. Cada lembrança é um padrão de organização. Cada decisão é um movimento contra a entropia, a tendência natural das coisas ao caos. Quando você aprende algo novo, seu cérebro está reduzindo a incerteza.
organizando o mundo por dentro, transformando energia em estrutura. E alguns cientistas acham que é justamente essa capacidade de integrar informação, de conectar tudo de forma irreversível, que gera a experiência de consciência. Como uma orquestra, cada instrumento é só um som, mas juntos algo emerge, algo que não existia antes. Talvez a consciência seja isso, um sistema tão integrado que ele não apenas funciona, ele sente que existe. E quando você acorda, confuso, dividido, tentando entender quem é você, não é loucura. É só um organismo complexo tentando traduzir em palavras algo que nasceu antes das palavras. A mente não é um fantasma dentro da máquina. É a máquina aprendendo a sonhar com o que ela é. Então, da próxima vez que você se sentir perdido, lembre que talvez não seja confusão, talvez seja complexidade, talvez você não precise de respostas imediatas, mas de um pouco mais de silêncio para ouvir tudo isso com atenção. Porque antes de tentar se transformar, antes de tentar controlar a mente, você precisa entender o que ela é e o que ela não é. Você não é uma ideia pronta. Você é um processo em andamento. Então não se apresse. Aprenda a ouvir, a observar, a conhecer esse sistema incrível que está aí dentro. E aí sim, você vai descobrir o que significa viver com unidade. E se você gostou dessa introdução ao que é a mente, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão te despertar para uma jornada com mais paz e equilíbrio. Até a próxima!